vive felice, come incantato, come estasiato, come se abbracciasse il mondo. Hoje o tema da nossa conversa é sobre a hipocrisia. Então nós começamos com um texto de Paulo aos Romanos, que te ufanas de ser guia dos cegos, luzeiro dos que estão em trevas, doutor dos ignorantes, mestre dos simples, porque encontras na lei a regra da ciência e da verdade. Tu que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, pilhas os seus templos. Isso está em Romanos, no capítulo 2, 19 ao 22. Pois bem, esse texto ele foi escrito por Paulo aos judeus que moravam em Roma. Tá? Os anciãos judeus se consideravam guias do seu povo por ordem de Javé. Isso vem lá do tempo do cativeiro na Babilônia. Eles liam o texto do grande profeta Isaías, que dizia: eu, o Senhor, chamei-te realmente, eu te segurei pela mão, eu te formei e designei para ser a aliança com os povos, a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas trevas. Aqui nós temos 4 situações. Nós temos os judeus orientando os seus irmãos para seguirem a doutrina judaica. Nós temos Paulo alertando os novos judeus seguidores de Jesus. E justamente com esse texto da carta aos Romanos, que nós temos o tema Jesus como a luz do mundo. Temos nós, leigos, né? Seguidores de Cristo, que temos a nossa missão. Então, onde está a hipocrisia? Em cada uma dessas situações. Então, na primeira situação, a missão dos judeus. Então, os doutores da lei, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes, bem como os sacerdotes comuns, os fariseus e saduceus, de alguma forma, eles tinham a obrigação de guiar os seus irmãos para que não se desviassem das doutrinas que eles seguiam há mais de um milênio. Certo? Então, o exílio da Babilônia durou de 587 a.C. até o edito de Ciro, né? O rei dos persas, que permitiu que alguns judeus retornassem à sua pátria. Isso em 538 a.C. Em 520 a.C., já o imperador Dario I permitiu a saída do segundo grupo de judeus sob a direção de Zorobabel. Né? Então foi ali concedido, inclusive, que reconstruísse o templo de Jerusalém, aquilo que se concluiu em 515 a.C. Em 458 a.C., ou seja, 57 anos depois, Esdras trouxe o restante do povo judeu para Jerusalém e o povo todo reunido, ele promulgou a lei de Moisés. Né? Então, os 70 anos de exílio na Babilônia não corrigiram totalmente aquele povo. Né? Ao contrário, alguns deles trouxeram do exterior alguns vícios, muitas ideias, inclusive de religiões pagãs. E isso criava um problema muito sério, né?
Daí a necessidade de reeducar o povo, porque eles ficaram expostos durante 70 anos a um estilo de vida totalmente diferente do que eles tinham quando estavam antes do exílio, né? Até o cativeiro da Babilônia, os sacerdotes eram os guardiães da Torá. Tá? Depois do exílio, eles começaram a ganhar mais autoridade como mestres e guardiães da lei, os chamados escribas, né? Ou como se diz no hebraico, soferim. Né? E não esqueçamos que Paulo de Tarso, nosso São Paulo, Saulo, né? Era doutor da lei. E era também bastante exigente com o cumprimento dessa mesma lei, certo? Então, esses judeus tinham essa obrigação, essa orientação de ensinar o povo, de reeducar o povo, de mostrar para eles novamente a grande obra de Javé na vida de todos eles. Vamos ao segundo tópico. Qual era a missão de São Paulo? Então, desde que foi convertido por Jesus, lá no caminho para Damasco, na Síria, a sua vida foi totalmente transformada. Né? De um judeu radical, eu diria mesmo até cruel, no cumprimento das leis judaicas, Paulo passou a ser um missionário focado na conversão de judeus e chamados gentios, né? Então, ficou super focado na transformação dos corações e mentes dessa turma, especialmente dos neoconvertidos, né? Dos judeus neoconvertidos, também dos gentios. E buscava incorporar esse povo a essa igreja nascente, mas que já estava se tornando madura e muito bem constituída. É claro que ele tentou, em várias oportunidades, guiar o povo judeu na nova igreja. Mas eles, assim como fizeram até com Jesus, não aceitaram. Tá? Não aceitaram. E Paulo foi arrebatado em êxtase, e nesse êxtase Jesus lhe disse para ele: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E Paulo relutou, né, porque achava que podia enfrentar a situação, mas Jesus disse para ele de novo: vai, porque eu te enviarei para longe às nações. As nações era um outro povo. Então, voltando aqui para o Paulo, ele em Roma reafirmou, logo após ler Isaías no capítulo 6, no versículo 9, que diz assim: ficai, pois, sabendo que aos gentios é enviada agora esta salvação de Deus, e eles a ouvirão. Isso está em Atos, no capítulo 28, no versículo 28. Então, Paulo se preocupava com a forma como os judeus entendiam a Torá. Né? E tal como tinha sido ensinado por Jesus, ele disse com todas as letras, porque os judeus se pegavam muito à lei, né? Mas Paulo disse para ele: porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Paulo estava tentando levar o povo não para a observação cega da lei, mas para que se salvasse. O Espírito vivifica. Isso está em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6. Paulo convidava a todos os gentios e também aos judeus convertidos, né, a viverem e serem salvos. Paulo não foi em nenhum momento um hipócrita depois de convertido. A terceira situação se refere à missão de Jesus Cristo.
Quantas pessoas cegas Jesus tentou conduzir, né? Tentou guiar. Quantas vezes o mestre debateu com os mestres da lei, fariseus, saduceus e essa turma toda, sobre o real entendimento das Sagradas Escrituras. Além dos ensinos de Jesus, ainda criança, você lembra bem dessa passagem que está em Lucas 2, no versículo 46 a 47. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, e olha, Jesus tinha 12 anos, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Jesus já estava ensinando como missão àquele povo a interpretação correta das Escrituras. Tá? Jesus, ainda criança, ele já era luz para aquela gente, né, de coração endurecido, que só sabia aplicar a lei com toda a sua dureza. Certo? Hoje ainda tem muita gente assim. Eles ficam procurando na Bíblia qualquer passagenzinha que leve à condenação das pessoas. Mas eles são incapazes de procurar ou de tentar achar na Bíblia alguma coisa que leve à salvação. Hipócritas. Hipócritas. Nós lemos em João que o Verbo, Jesus Cristo, era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1, versículo de 9 a 12. Então Jesus também decretou: deixai-os, são cegos e guias dos cegos. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma vala. E também disse Jesus, você lembra para aquela mulher adúltera, né, que os judeus trouxeram lá para Jesus? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Então uma coisa é certa: o mestre nunca foi um hipócrita. São Paulo nunca foi um hipócrita. Jesus sempre fazia o que pedia que os outros fizessem. Chamou alguns fariseus desse nome, né? Você lembra muito bem. Justamente porque eles não faziam aquilo que pediam que o povo fizesse. Quantas passagens tem assim? Vamos ler uma aqui. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhante aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros para profetas, adornais os monumentos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos com eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas.
Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais. Então, gente, Jesus disse com autoridade para eles, porque Jesus não tinha medo dele de dizer na frente, né? Não se escondia, nem mandava recadinho. Ele disse: serpentes, raça de víboras, como escapareis ao castigo do inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Persegui-los-ei de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça. Mateus 23, de 33 ao 36. Então, cuidado, pois, minha gente, como você trata uma pessoa fragilizada. Faça como um bom samaritano. Não olhe apenas uma pessoa. Seja Jesus para o seu irmão. Que o seu irmão veja em você Jesus Cristo. Tá? A quarta dimensão que eu quero trazer é a missão dos cristãos leigos. Nós. Tá? Ser um guia de cegos é uma prática nobre, né? E ao mesmo tempo é um ato de misericórdia. Os judeus receberam de Deus a graça de guiar as pessoas. Isso tudo na sã doutrina. Então nós devemos fazer isso. A ideia é sempre ser luz, solução, ter empatia. Precisamos nos espelhar nas ações de Jesus. Infelizmente, o que vemos muito hoje é um leigo massacrando um irmão que busca a igreja justamente para aliviar o peso que carrega. Ele entra muitas vezes muito mal numa igreja ou num grupo de oração e sai pior ainda. Pior do que entrou. E tem irmão que se gloria de ter falado em nome de Jesus. Desculpe, mas você muitas vezes tem falado mesmo em nome do diabo. Leia a Bíblia. E veja como Jesus lidava com as pessoas que o procuravam. Veja se Jesus massacrava as pessoas por causa dos pecados que ela tinha. Muitas pessoas não sabem ver e necessitavam de orientação e, no entanto, não conseguem obtê-la, justamente porque muitos padres, pastores e outros religiosos, a quem foi dado esse dom pelo Espírito Santo, agem mais parecido com os juízes que julgaram, por exemplo, Susana, em Daniel 13, né? Depois você lê lá. Então eles agem mais como aqueles juízes do que como ensinou o mestre. Alguns tornam um pecado de uma pessoa como posse, né? E ficam ali escravizando essa mesma pessoa pelo tempo que podem. Tenha cuidado, não seja um hipócrita. Faça com os outros aquilo que você mesmo faz para você e para os seus familiares, os seus mais próximos, tá? Esse texto de Romanos nos diz muito, né? Depois você lê de novo esse texto, que aí você compreende melhor o que o grande profeta, apóstolo Paulo, falou. Amém? Shalom do Pai.